Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo e com Bela Lessa. Renatinha, nesse programa a gente vai aprender tudo sobre leilão. Como comprar imóvel, como desenrolar, o que a gente tem que estar atento. Então esse programa você não pode perder, porque a gente está recebendo Diogo Martins, que é leiloeiro, e Rodrigo Asfora. Eles vão passar todas as dicas para a gente. É isso aqui, nem eu queria perder. Se fosse você, fica aí atenta, porque eu vou logo começar a fazer a pergunta para o Rodrigo, para saber se o perfil do comprador, no caso eu, que estou aqui interessadíssima, pode interferir na escolha do leilão que você vai participar. O comprador, ele tem que analisar detidamente vários itens, né? Primeiro e principal ponto, no caso, é a análise do edital. Esse comprador interessado, né, em participar do leilão, ele precisa analisar que tipo de imóvel, se for um imóvel, por exemplo, né, que é o que se mais atrativo, né, que se procura em leilão, que tipo de imóvel que se vai comprar, se esse imóvel está ou não ocupado, se a intenção desse comprador seria para uso próprio, ou se ele está comprando como investidor, né, que se vê muito, né, aquisições como investidor, porque existem várias variáveis para você ter um leilão de sucesso. Se eu estou comprando como investimento, eu preciso que esse leilão ele me traga um resultado, né, da compra e até uma posterior revenda com o menor prazo possível. Então, se você está comprando um imóvel como investidor e você vê que é um processo que está envolvendo um forte litígio, as partes estão brigando no processo há muito tempo, o executado é bem combativo, né, impugna e tenta embaraçar todos os atos. É um imóvel que está ocupado, um imóvel, por exemplo, você está comprando um terreno que está com várias famílias dentro. Então, um tipo de leilão desse para um investidor não seria interessante. Então, são vários pontos, né? A análise do leilão, da participação no leilão, ela vai envolver tanto a análise da situação do que você está comprando, do próprio processo, do edital, e você vai fazer esse somatório de apreciações, de análises, para tentar fazer uma aquisição, uma compra da melhor forma possível. Então é importante um comprador que se interessa em fazer uma compra através de um leilão de imóvel, por exemplo, que é algo muito mais complexo, ele procura um advogado para que ele consiga aí auxiliar e passar essas orientações que podem deixar mais claro se é um leilão que vale a pena para ele ou não, a depender do perfil? Com certeza, né? O advogado ele vai poder analisar, por exemplo, peculiaridades do processo que um leigo, né, uma pessoa que não é da área jurídica, não conseguiria observar. Mas pensa, mas o leilão não é só analisar o edital, arrematar, fazer o pagamento, não. Né? O leilão, se o processo não tiver bem conduzido, bem instruído, não tiver atendido aos requisitos para a realização do leilão, esse leilão pode ser anulado. Então, o comprador que vai desembolsar muitas vezes até milhões na aquisição de um bem, ele tem o risco de ter esse leilão anulado, o dinheiro dele permanecer até anos preso, até que isso seja resolvido e acabe ele tendo que receber os valores de volta ou até ter uma maior dor de cabeça e tentar resolver a situação, né? Um exemplo clássico, por exemplo, de uma nulidade que pode ocorrer, né? Você, se vai arrematar um bem que está, por exemplo, penhorado, está alienado a um banco, a Caixa financiou um imóvel, o Bradesco financiou um imóvel, tem lá uma alienação em favor do Bradesco, né? O devedor, por exemplo, está devendo condomínio, né? Então você penhorou o imóvel por um débito de condomínio e vai levar a leilão. O Bradesco ele teria que ser necessariamente intimado desse leilão. Vamos dizer que essa intimação não ocorreu, por algum motivo, ou o juiz não atentou, ou a secretaria não fez a intimação, não foi um ofício, o leiloeiro não comunicou ao Bradesco. Então, isso seria uma nulidade passível de ser levantada e acolhida. Uma pessoa leiga não vai ter conhecimento disso, né? Então é importante um advogado verificar, até para dizer, olha, existem riscos nesse leilão, porque situações não foram atentadas e ele pode vir a ser anulado. Então o comprador ele precisa estar ciente de todos os detalhes que só um advogado que conheça do assunto, né, poderia identificar. E se eu estou interessada em começar a participar do leilão, como é que eu faço para acompanhar? Onde tem o edital, que edital vale a pena? Porque eu já senti que o edital é o ponto de partida. Diogo. Bom, exatamente. Tudo bem, obrigado pelo convite. Exatamente, olha, o edital ele é o ponto de partida, a gente tem que fazer uma análise, como o próprio Rodrigo disse, bem criteriosa, porque
vai depender aí a modalidade de pagamento, se você vai assumir débitos ou não, se está ocupado ou não, qual é o tribunal que corre, aí são ritos diferentes, a gente tem a CLT, nós temos o CPC, e aí quem é o credor, muitas vezes, se for Fazenda Nacional, se for uma execução fiscal, então você consegue parcelar em mais vezes. São amplas situações que precisam ser analisadas no edital, né, para que você consiga ter, de fato, um leilão de sucesso. E aí não é só ter dinheiro, não é só ter a vontade, você precisa ter todo esse cuidado e isso faz toda a diferença. Tribunal faz toda a diferença, geralmente a CLT, né, o Tribunal do Trabalho, ele tem um rito um pouco mais célere, então as pessoas buscam muito, às vezes, o Tribunal do Trabalho. Justiça Federal nas execuções fiscais são execuções altas, então fica mais difícil do próprio devedor pagar, então isso também impulsiona. O fato de ser fazenda muitas vezes nacional, eles têm lá um ato onde eles dão a possibilidade de parcelamento em até 60 meses. E muitos dos que eu faço, que são no Tribunal de Justiça, oriundos de débito de condomínio, com penhoras trabalhistas, aí muita gente fica assustada, meu Deus, eu vou assumir algum débito, como é que vai ser isso? Tem gente dentro. E aí, para um leigo, isso pode ser muito difícil, mas quando a gente descobre, por exemplo, que você faz essa análise através de um advogado, de uma pessoa que entenda do processo, você vê que, na verdade, o fato de estar ocupado ou não tem nada de extraordinário, é um mito, na verdade, que torna-se muito mais difícil de compreensão do que, de fato, jurídico. As questões dos débitos, muitas vezes, eles são os bens, a gente está falando meio que de imóveis aqui, mas são livres de ônus, com raras exceções, mas isso é constante em edital. Então, se você não fizer uma análise boa, você está achando que, de forma genérica, sai tudo sem ônus, mas tem um ônus ali que você não se atentou e muitas vezes isso pode acabar com o seu lucro, enfim, trazer, na verdade, um grande transtorno. Então, essa análise do edital, que é mais complexa, porque aí você vai para processo, você vê todos os atos de processo, aí você vê qual é o tribunal, qual é a regra que está sendo estabelecida, condições de pagamento do TRT, hoje parcela, mas a maioria é à vista. Em contrapartida, tem possibilidade de comprar mais barato no TRT, porque eles têm um entendimento de preço vil distinto do Código de Processo Civil. Então, são situações que precisam ser analisadas, mas eu entendo, não por ser leiloeiro, mas eu entendo que leilão sempre foi um excelente negócio, continua sendo e está sendo mais interessante ainda com tudo que a gente está passando. E tem regramento novo para advogado, né? A gente estava conversando aqui offline, claro, já estou interessado, já estou dizendo. Rodrigo, fala um pouquinho para a gente quais são as novidades do CPC. O CPC novo, ele trouxe uma alteração bem relevante para os advogados, de restrição para o advogado de qualquer das partes, ele está proibido de arrematar os bens no processo que ele participar. Então, o que se via muito no antigo CPC, o advogado ele tinha um crédito de honorários sucumbenciais, às vezes expressivo, e ele usava esse crédito até para fazer a arrematação, e existe no CPC a possibilidade de você arrematar e não apresentar o preço. O que é que isso quer dizer? Eu tenho um crédito, vamos dizer, de 1 milhão, arremato um bem de 400 mil, então falo, olha, excelência, eu arrematei o bem com o meu crédito, então tá, os 400 abate e eu ainda tenho 600 a receber. Prossegue a execução, né? E prossegue a execução. Os advogados às vezes faziam isso, né? Eles usavam a sucumbência, né, para arrematar um bem, ou então para pagar parte do bem, depois complementava com o preço e o processo seguia. E muitas vezes, eu acredito até que a intenção da alteração da legislação foi porque às vezes os advogados faziam isso, recebiam o seu crédito de sucumbência e o cliente não recebia parte dele, né? Então, hoje o cliente pode fazer isso, o exequente em si pode fazer isso, mas o advogado ele não pode mais arrematar, seja com recursos próprios ou seja com seu crédito. Foi uma mudança prejudicial, né, para a advocacia, mas que eu acredito que até a intenção da mudança foi nesse sentido, entendeu? Mas é só naqueles processos em que eu estivesse Exato. atuando como advogado. Qualquer advogado pode arrematar em qualquer processo que não seja patrono de qualquer das partes. Ainda bem, graças a Deus. É um público importante e expressivo, inclusive, que compra muito. Aliás, o advogado pode indicar o leiloeiro. Bom, que assunto muito importante, muito obrigado por essa pauta. O antigo CPC tinha o 706 que dava uma prerrogativa ao advogado, então, na verdade, o juiz acatava de pleno essa indicação. Hoje, com essa alteração, virou o 883, que concede ainda a oportunidade ao advogado, né, credor do processo, trabalhar com esse leiloeiro de confiança.
porque, na verdade, o leiloeiro ele exerce um cargo de confiança perante os credores, no caso dos processos, e ao próprio magistrado. É um cargo de confiança que a gente sempre recebe essa nomeação. Muitas vezes, na ausência da indicação do advogado, o magistrado já trabalha com algum colega e aí o nomeia. Quando existe a possibilidade do advogado fazer essa indicação, geralmente ela é acatada pelos magistrados, porque, bom, ele entende que ele é o credor do processo, está querendo melhor, se deseja esse é porque ele acredita que esse fará o melhor trabalho. Offline também nós estávamos conversando que tem uma diferença entre a discricionariedade do que é considerado como preço vil e uma tendência na jurisprudência diferente da trabalhista para as outras. Rodrigo, comenta um pouquinho para a gente, por favor. Popularmente entende-se como preço vil e até com base, né, que o próprio CPC fala, é que abaixo de 50% do valor de avaliação seria preço vil. A Justiça do Trabalho, ela é o órgão especificamente que relativizou bem o conceito de preço vil. Então, já é sedimentada a jurisprudência de que é 25% para baixo que eles consideram como preço vil. Então, é comum se ver imóveis, por exemplo, ser arrematado por 30% do preço, né? Na Justiça do Trabalho. E quando são bem imóveis, eles relativizam mais ainda, né? Às vezes veículos, etc., quando já tem primeiro, segundo, terceiro leilão, quarto leilão, tem às vezes penhoras, né, de grandes maquinários, que vocês veem ele relativizando ainda mais, né? Então, o conceito de preço vil, a interpretação do Justiça do Trabalho é menor, até por isso que muita gente acha muito mais convidativa, né, Justiça do Trabalho, porque além de eles fazerem muito leilão, terem um procedimento já célere, né, a Justiça do Trabalho agora com a pandemia até alterou, mas ela tinha, né, uma sala enorme, né, um auditório, ficava mais de 50 pessoas, né, para participar do leilão. Um setor de asta pública diferente de todos os outros tribunais que não possuem esse tipo de setor, eles possuíam esse setor de asta pública e demandavam muito, são leiloeiros credenciados no tribunal, que também não acontece nos outros. Então, eram leiloeiros credenciados que faziam periodicamente leilões diversos de várias secretarias, muitas vezes unificados. E a pandemia agora meio que centralizou tudo isso. Nós deixamos de ir a esse auditório, virtualizou absolutamente tudo e a gente consegue ainda fazer esses leilões unificados. Antigamente, a gente tinha até que ir muitas vezes para comarca, então você tem que fazer um leilão de Timbaúba. Você corre para Timbaúba, depois você tem que ir para Goiânia, tudo no mesmo dia, e ficava aquela loucura, você não podia atrasar, não podia acontecer absolutamente nada. E hoje virtualizou absolutamente tudo, então ficou mais fácil para todo mundo, porque imagine você, comprador, querendo participar de todos esses leilões também, é uma loucura. Perigo de trânsito, deslocamento, tempo que você perde, então hoje está bem mais tranquilo, essa possibilidade que ele estava falando aí da diferenciação da questão de preço vil também, como eles têm uma justiça um pouco mais célere realmente de fato, não tão burocrática nesse aspecto. Quando você não consegue vender um bem, eles vão baixando o percentual e não refazem a avaliação muitas vezes. Nos processos mais complexos, eles pedem uma reavaliação, abre prazo de novo, fica mais complexo. Lá eles desburocratizam, vão baixando o percentual e sai, e acontece. Está bem bacana. E até interessante, Diogo, os próprios lances são dados pelo site do leiloeiro. Exatamente, né? Exatamente. Nas questões hoje, os leilões eles sempre foram simultâneos, tá? Então a gente ia de forma presencial e fazia a captação também pelo site, que a gente chama de leilão eletrônico. E aconteciam leilões híbridos. E aí com a pandemia, muita gente gostava de ir para o presencial. Eu era um leiloeiro que adorava o presencial, continuo gostando. Mas o eletrônico me puxou um pouco, porque você fica na comodidade do seu escritório, da sua casa, e você consegue se relacionar, porque você faz a transmissão ao vivo, então você interage com as pessoas. E as pessoas entram no seu site de forma cômoda, ou na praia, ou no escritório, em casa, com criança gritando na pandemia, essa loucura toda, e você consegue dar lance. Você consegue dar lance. Então, as pessoas que tinham esse preconceito dos leilões eletrônicos, hoje estão super ambientadas. Então está funcionando bastante. Você consegue entrar, dar lance. Um medo que eu sinto que as pessoas têm de participar de leilão é: e se o bem tiver débitos? Eu vou ter que arcar com esses débitos? Como é que é isso? A segurança, a maior segurança para esses pontos no leilão repousa no edital, né? O edital ele tem a obrigação de indicar quais são os ônus que incidem sobre o bem. Na falta de indicação, entende-se que o bem não tem ônus.
E se surgirem ônus posteriormente, a depender da situação, o arrematante ele tem a prerrogativa até de desistir do leilão. Mas qual é um ponto bem importante, né? Os débitos, porventura existentes, vamos dizer que você arrematou um apartamento que tem 30 mil de débitos de IPTU, né? E é uma ação de cobrança, uma execução de condomínio que a pessoa deve 40 mil para o condomínio. Então, você arrematou o bem por 200, né? Como é que ficariam esses débitos? A própria arrecadação do leilão, ela é responsável pelo pagamento dos credores. Então, como eu tinha falado antes, né? É obrigação de todos os credores existentes relacionados a determinado bem ser comunicado. Então, a prefeitura, por exemplo, ela precisa ser comunicada para informar, existe débito de IPTU ou não? E ela vai dizer, olha, tenho aqui 30 mil de débito de IPTU. Então, quando for arrematado o bem, o juiz vai falar, pronto, temos aqui 200 mil da arrematação, 30 mil vai ser para pagar a prefeitura, 40 mil vai ser para pagar o exequente e a diferença volta para o executado, entendeu? Então, a regra é que a arrematação provém de arrematação, principalmente na questão dos tributos, ela é utilizada para pagamento do preço. Quais são as exceções? Se constar no edital. O edital pode dizer, olha, vamos dizer que seja um débito trabalhista, por exemplo, piorou um apartamento e no edital consta que qualquer débito de condomínio vai ser de responsabilidade do exequente, do arrematante. Então, o arrematante ele vai ter que saber, né, existe ou não débito de condomínio. Qual é o valor? Né? Qual é o valor? Porque quando comprar, ele vai assumir esse valor. Eu tive um caso recente até no escritório que constava essa indicação no edital, era uma execução do próprio condomínio, o arrematante imaginou que o débito era aquele, mas existia outro processo. Então, ele arrematou e depois tem outra execução de mais de 100 mil, que ele não sabia, mas constava no edital, que ele era responsável por esse valor. Então, ele agora está com essa surpresa e por não ter diligenciado bem, né, talvez não contratou um advogado para pesquisar, ele está agora com esse passivo para responder, né? Foi animado com... não, tá ali, o preço está ótimo, o leilão está aí, vou participar. Ninguém está dando lance, o que está acontecendo? Vamos fazer excelente negócio, quando vê, é prejuízo. Mas tem aí os valores, né? Pela experiência de vocês, os leilões que ultimamente têm acontecido são muito mais para imóveis mesmo ou para outro tipo de bens? Olha, eu posso falar um pouco em relação a isso, porque de um tempo para cá, e aí eu vou falar acho, uns 4 anos, a inadimplência aumentou bastante, aí nós passamos por algumas crises imobiliárias de 2014, ainda teve um saldozinho, e muita gente deixou de pagar IPTU e deixou de pagar condomínio. Né? Então, se apegando a essas questões de bem de família, só que o pessoal esquece que dívida do imóvel não segura e vai a leilão de fato. Então, o que eu observei foi muita gente, véspera do leilão, dizendo, olha, esse meu imóvel é bem de família, eu só tenho esse, mas aí o pessoal, olha, é dívida próprio terreno e eu vou levar a leilão e leva. Então, de fato, de um tempo para cá, aumentou muito a quantidade de leilões de imóveis, principalmente nos juizados especiais, onde a execução corre mais rápido também. Em todas as outras áreas, eu percebi um aumento significativo de oferta de leilão, de imóveis. Só que aquelas questões, como a gente já debateu aqui de forma exaustiva, inclusive, depende muito dessa análise de edital, porque às vezes são devedores, de fato, muito insolventes, que têm uma série de penhoras e restrições nos imóveis. Você leva desembaraçado, leva, mas aí tem a questão da demora, de você baixar todos esses débitos, você está comprando para investir, de repente você tem que pagar IPTU, então a conta não fecha e no final o negócio não funciona como você imaginava. Sua experiência ruim, você repassa e começa aquele círculo vicioso ruim, que é o senso comum muitas vezes, falando que leilão é ruim, que leilão é aquilo. Então a maioria das pessoas que participam de leilão são pessoas que hoje já entendem como funciona, né, e não têm dificuldades. Muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento, se frustram de primeira por não terem feito uma análise boa e aí fica esse clima ruim. Mas eu acho que uma análise boa, um advogado bom, trabalhando em cima de um processo, não tem como dar errado. Eu tive até, pegando o gancho de Diogo, a gente teve um caso recente no escritório de um cliente que queria participar de um leilão, nos procurou e quando eu analisei a certidão do imóvel,
eu vi que tinha mais de 30 restrições em disponibilidade de juízos diferentes, de comarcas diferentes, de estados diferentes. Então, ele como investidor, ele vai ter que, após essa arrematação, conseguir baixar essas disponibilidades. E o juiz que fez o leilão, ele não consegue baixar a disponibilidade do juiz de outra vara. Então, vai ter que oficiar todas essas varas para conseguir deixar o imóvel sem restrições. E ainda contar que nesse meio tempo não surjam outras, né? Porque acontece. Então, se você é um arrematante, por exemplo, temos arrematantes profissionais, né? Um arrematante profissional, um investidor que está querendo comprar para investir mesmo, você não quer comprar para morar, você vai ter uma dor de cabeça absurda, né? E vai frustrar seu investimento. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que quer comprar para morar, ele vai ter toda a tranquilidade do mundo para ir diligenciando e conseguir regularizar e valer a pena para ele, porque ele já vai estar no imóvel, vai estar residindo, etc. Né? Então, por isso que é sempre importante você ver também o tipo de perfil do arrematante que vai participar, para ver se vale a pena ou não, entendeu? Olha aí, Renatinha, eu já estou perdendo medo, acho que eu vou comprar alguma coisa em leilão agora. Importante. Foi um prazer receber vocês. Prazer todo meu. Diogo, Rodrigo, muito nosso. obrigada, né? Aprendemos muito. Aprendemos, já estou aqui pronta para investir. E a gente vai auxiliar, viu? Fica à vontade. Aí. Que bom, que bom. Obrigado. É isso. A gente que agradece. Espero que vocês tenham gostado, que continuem com a gente. E vamos em frente, né, Bela? Vamos. Até a próxima.